Porque nós não devemos desistir. É o tema da mensagem de hoje. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 21. Entenda bem, esta passagem, ela é parecida com a mesma passagem de outrora, quando Jesus conhece Pedro, que nós sabemos da grande pesca. Mas o cenário é praticamente quase o mesmo, a história é praticamente quase a mesma. Mas o que eu quero trazer para você aqui, meu querido, minha querida irmã, de novo, de diferente e para edificar a sua vida, para transformar a sua alma. Jesus, ele havia subido aos céus. Jesus, ele já havia sido crucificado e agora Jesus, ele vai permanecer um período de 40 dias na terra. E Jesus, quando ele volta, muitos se dispersaram, muitos apostataram a fé, muitos deixaram de crer, muitos deixaram de pregar o Evangelho. Pedro, ele se encontra nu, se encontra desesperado e se encontra querendo fazer aquilo que não cabe mais a ele fazer. E agora eu falo para você, o que você tem feito? Você tem tentado correr corridas que não cabe, que não pertence a você correr mais? É o que Pedro estava fazendo. Quando nós estamos sem Cristo, é o que nós fazemos. O desespero bate, a gente deixa de depositar nossa plena confiança nele novamente. É o que nós temos que fazer. E o que Pedro faz? O que Pedro faz? O Pedro chama alguns dos discípulos e ele vai pescar. Jesus estava na praia. Jesus, ele tinha pão. Jesus, ele tinha peixe. Jesus, ele tinha tudo. Mas só que eles não conheceram Jesus. Eles voltaram e nada apanharam. Por quê? Porque Pedro, naquele exato momento, Pedro não era mais pescador de peixes. Pedro não era mais pescador de peixes. Pedro agora, ele era pescador de almas. Não tem como você fazer aquilo que não cabe mais a você fazer. Quando Pedro conhece Jesus, no início do seu ministério, Pedro estava no mesmo cenário. Pedro, ele era um empresário falido. Por que, Ismaelon? Pedro era um empresário falido. Porque Pedro, ele estava tentando pescar, mas ele não havia pescado nada. E nesse exato momento, ele estava querendo fazer exatamente aquilo que trazia a sua vergonha, que mostrava o seu fracasso. Ele era profissional, mas naquele exato momento, ele era um empresário falido, um empresário fracassado. E o que eu quero que você entenda nesta mensagem? Quando nós priorizamos Cristo em nossa vida, quando nós deixamos de andar por caminhos que não pertencem nós andarmos, mas sim Cristo, com Cristo, as coisas são diferentes. O que Jesus faz? Jesus aparece para eles novamente e eles não conhecem Jesus. E Jesus vai falar, o que vocês têm? Vocês têm peixe? E eles vão falar, nós não pescamos nada, nós não pegamos nada. Olha só, Jesus fala, lance a rede ao lado direito, lance a rede novamente, volte para o mar. Eu tento imaginar João ali com Pedro, falando com os outros discípulos. Será que este não é Jesus? Será que este não é aquele que estava conosco em outrora? Mas ele está diferente. Eu tento imaginar Pedro duro na sua fala, na personalidade que era Pedro. Eu tento imaginar ele falando, mas ele está diferente, então não é Jesus. Mas João falou, eu sou íntimo, eu era íntimo dele, a aparência não era de Jesus, mas a atitude era. E eu tento imaginar aqueles homens lançando, e João ali, atônito, apreensivo, e quando eles tentam puxar, eles não conseguem, porque a rede está cheia de grandes peixes. Quando eles chegam à praia com a ajuda de barcos, Jesus vai pedir para que todos eles venham se assentar ali, venham ficar ali do lado dele. E Jesus vai falar, cadê os peixes? E Pedro vai arrastar a rede,
ele vai trazer os peixes, e aí Jesus vai fazer o que ele não fez no episódio passado, no mesmo, em termos, milagre passado. O que Jesus vai fazer, Ismael? O que Jesus vai falar? Pedro, conte quantos peixes tem. O porquê. E aqui está o segredo de tudo para a sua vida. Aqui está o segredo de tudo para mudar a sua história. Está pensando em desistir? Está pensando em fazer como Pedro fez? É difícil. A caminhada com Cristo é difícil. Mas sem Ele é impossível nós vencermos este mundo. Sem Ele é impossível nós conseguirmos algo novo, algo melhor. E Pedro, o que Pedro vai fazer? Vai contar um motivo para não desistir mais. 2 peixes, 2 motivos para mim permanecer com Cristo. 100 peixes, 100 motivos para não olhar para trás. 150 motivos para não entrar neste barco mais e fazer aquilo que não pertence fazer, correr corridas que não cabe a mim correr. 153 motivos para não voltar para trás. É o que Jesus queria, é o que Jesus mostrou para aqueles homens naquele dia. 153 motivos para você não desistir daquilo que Deus tem para a sua vida, para você não desistir. E quando Jesus ele faz Pedro contar, e Pedro conta, ele vê que ele tem 153 motivos para não olhar para trás. Jesus sobe aos céus, e quando nós vamos ver em Atos 2, Pedro, no dia de Pentecoste, Pedro vai ter mais 3.000 motivos para não voltar para trás. Por quê? Porque foram 3.000 almas que se converteram naquele dia. Foram 3.000 almas que aceitaram Cristo naquele dia. Quais têm sido as suas corridas no longo da vida que tem feito você desistir, feito você andar para trás? Eu só quero te deixar algo. Você já caminhou muito. Você já andou muito com Cristo. Você tem muitos motivos mais para não desistir deste Deus. Você já tem muitos motivos para você não voltar ao velho homem. Pedro teve 153 motivos e logo depois ele teve 3.000 motivos a mais para não deixar Cristo. Eu espero que esta mensagem venha ter falado de alguma forma ao seu coração, ao seu espírito, e que você venha permanecer firme, que você venha ter motivos, para você não desistir da caminhada, que você venha ter motivos para você não desistir daquilo que Deus tem para a sua vida, que você não venha desistir do que Deus tem para você. Desde já dá o seu like, compartilhe, escreva aí, dá a sua opinião, no que nós podemos melhorar, no que pode ser melhor para a sua vida, no que pode ser novo